Fala galera, tudo bem com vocês? Bem, acabou. Digital Circus finalmente chegou ao fim. Uma série que conquistou milhões de pessoas pelo mundo inteiro. Uns amaram o final, outros odiaram, outros ficaram com o famoso... é um final. E se você quer saber minha opinião sobre o encerramento, eu já fiz um vídeo sobre. Só que tem um pequeno detalhe, consegui encher todo o meu saco naquele vídeo que eu desativei os comentários. Então vai lá assistir, nem que seja só pra me dar dinheiro. Mas brincadeiras à parte, depois que a série acabou, eu vi muita gente falando: oh, e agora? Não tenho mais nada para assistir. E foi justamente isso que me inspirou a fazer esse vídeo, porque sinceramente não é porque o circo fechou as portas que acabou a criatividade nas animações independentes. Então hoje eu vou mostrar algumas produções incríveis que talvez você nunca tenha ouvido falar. Ou sim, porque algumas são bem famosas. Então pega algo para comer e vamos agora para as animações indies que você precisa conhecer. E se eu te dissesse que existe uma animação onde a humanidade conseguiu fazer algo tão absurdo, mas tão absurdo, que Deus decidiu que o castigo perfeito seria tirar dela o direito de morrer? Isso parece uma ideia que alguém teve depois de ficar muito tempo acordado às 3 da manhã, mas não, é basicamente a premissa de Distrito dos Lampejos. Uma animação que mistura máfia, violência e personagens que claramente precisam de terapia, mas escolhem resolver seus problemas na base da violência. A história aqui acontece em uma ilha pós-apocalíptica onde a humanidade fez o favor de destruir a própria civilização. Só que diferente de outras histórias desse tipo, o problema aqui não foi uma guerra nuclear, um vírus ou uma invasão alienígena. O problema foi a própria humanidade. Os humanos aqui são conhecidos como putefratos e foram condenados pela própria arrogância. E a punição divina foi uma das mais cruéis possíveis. Eles continuariam existindo para sempre. E olhando de fora você pode até pensar: uau, eu nunca vou morrer. Isso até você ser cimentado. Ah, você não sabe o que é ser cimentado? É isso aí que tá acontecendo na tela. Agora imagina isso pra sempre. Não parece tão legal agora, né? E é nesse cenário completamente caótico que conhecemos a família dos Mortos Sorridentes. E se você tá esperando uma história sobre heróis que vão salvar o mundo, bem, me esquece. Porque muito provavelmente vão ser os próprios protagonistas que vão estar causando o problema. Os Mortos Sorridentes são uma família de mafiosos que faz tudo que uma família saudável faz: mentir, trapacear, roubar, eliminar qualquer um que fique no caminho, uma família comum. O líder dessa família é Ken, o açougueiro. O nome que já deixa bem claro o tipo de pessoa que ele é. Ken é um dos criminosos mais temidos desse mundo, mas por trás dessa imagem de assassino implacável existe uma coisa que ele protege acima de tudo: a sua filha adotiva, Mel. E é aqui que a história começa a ficar ainda mais estranha, porque Mel não é apenas uma garota vivendo em uma cidade cheia de criminosos, ela possui um segredo que pode destruir completamente o equilíbrio daquele mundo. Existe uma antiga profecia dizendo que um verdadeiro humano iria nascer através de um ovo de anjo, e esse humano seria diferente de todos os outros habitantes da ilha. Enquanto os putefratos teriam sangue roxo, o sangue de um humano verdadeiro é preto. E adivinha quem possui essa característica? Sim, a própria Mel. E ela é exatamente aquilo que estão procurando. O problema é que se alguém descobrir a sua verdadeira identidade, ela deixa de ser apenas uma garota e vira o maior alvo daquele mundo. E é por isso que Ken faz qualquer coisa para protegê-la. Qualquer coisa. Grande parte do interesse da série vem como o projeto cresceu. Afinal, Distrito dos Lampejos chamou bastante atenção dentro da comunidade de animação independente e ganhou ainda mais visibilidade quando apareceu através da Glitch, o estúdio conhecido por Metarunner, Mother Drones e o Circo Digital. A Glitch ficou famosa justamente por apostar em animações independentes com ideias diferentes e dar espaço para criadores que possuem universos próprios. E Distrito do Lampejo combina bastante com essa proposta. É uma obra que não parece estar tentando copiar uma fórmula que já existe. Ela quer criar um próprio mundo. E eu admito, Distrito do Lampejo não é uma série que é pra todo mundo, afinal ela é muito mais violenta e gráfica, mas se isso não é algo que te incomoda, eu super recomendo que você assista. Quando alguém fala, eu conheço uma animação de gatos mafiosos dos anos 20, a primeira reação normalmente é: ah, legal, deve ser uma animação bem bobinha. E se você pensa assim, você está completamente errado, porque Lackadaisy talvez seja uma das maiores armadilhas visuais de animação independente. Por fora parece uma história fofa de gatos usando terno e segurando armas, mas por dentro é uma história sobre crime organizado, ganância, perda, obsessão e pessoas tentando manter vivo um império que já começou a desmoronar. Tudo isso com muito jazz, muito uísque legal e uma quantidade preocupante de tiroteios envolvendo felinos. A história de Lackadaisy acontece nos Estados Unidos no ano de 1927, porque para quem faltou a aula de história, esse era o período da Lei Seca, uma época que a venda de bebidas alcoólicas era proibida nos Estados Unidos, mas obviamente proibir uma coisa nunca impediu as pessoas de quererem essa coisa. Então enquanto o governo tentava acabar com o álcool, o crime organizado descobriu uma excelente oportunidade de negócios, e foi nesse cenário que nasceu Lackadaisy. Lackadaisy é um bar
clandestino, um daqueles lugares secretos onde as pessoas podiam beber, ouvir música e fingir que a polícia não existia. Só que o diferencial desse lugar é que ele não ficava escondido em uma rua qualquer, ele existia dentro de uma rede de cavernas de calcário, escondidas pela cidade, afinal, um bar normal não seria muito discreto. Durante o seu auge, Lackadaisy era o lugar mais famoso da cidade. Lá existia música, festas, bebidas, influência, o tipo de lugar que todo mundo queria estar. Mas como toda boa história de crime ensina, tudo que sobe rápido demais também pode cair rápido demais. E a queda começa com a morte de Atlas May, o fundador de Lackadaisy, que é misteriosamente assassinado, e com ele desaparecem as pessoas que mantinham toda aquela máquina funcionando. O problema é que o Império Criminoso não continua existindo sozinho. Sem Atlas, o Lackadaisy começa a perder força, a polícia está cada vez mais próxima e os negócios ficam mais difíceis, e a equipe que restou precisa encontrar uma forma de sobreviver. E aí que entra a senhorita Amy, a viúva de Atlas, que assume o controle dos negócios e tenta desesperadamente impedir que tudo aquilo desapareça. Só que manter um bar clandestino funcionando durante a lei seca já seria difícil bastante. Agora imagine isso enquanto tem uma gangue rival tentando tomar o seu território. Pois é, porque além da polícia, a Lackadaisy também tem outro problema: a Marigold. Marigold é uma gangue rival que representa uma ameaça muito maior do que apenas perder clientes. Enquanto o Lackadaisy tenta manter o que construiu, Marigold está interessada em expandir o seu próprio poder, e essa disputa transforma a cidade em um verdadeiro campo de batalha, com perseguições de carros antigos, contrabando, armas e conflitos que mostram que, apesar dos personagens serem gatos, o perigo é completamente real. O visual de Lackadaisy é uma das primeiras coisas que chama a atenção. A animação é uma estética inspirada em desenhos clássicos, mas misturada com a direção moderna extremamente detalhada. Os cenários parecem pinturas, as roupas parecem ter saído diretamente dos anos 20, os carros, os bares e as ruas realmente passam a sensação que você está naquela época. E tudo isso começou graças a uma pessoa, Tracy Butler. A criadora de Lackadaisy começou esse universo em 2006 como uma webcomic. Durante anos ela desenvolveu a história, os personagens e todo aquele mundo de gatos criminosos, vivendo em uma das épocas mais caóticas da história americana. O projeto foi crescendo aos poucos e conquistando uma comunidade enorme, e até que a história saiu das páginas e ganhou uma adaptação animada. O piloto de Lackadaisy foi produzido pela Iron Circus Animation e também teve apoio através da parceria com a própria Glitch Productions. Sim, a Glitch que a gente já tanto conhece. E eu sei que você já viu Lackadaisy alguma vez no seu YouTube e nunca deu uma chance pra essa animação. E sim, a animação tá demorando bastante. Já faz 3 anos que o episódio piloto saiu e até agora a gente não teve uma continuação. Mas é uma animação independente e de alto nível, ou seja, é normal demorar. Mas só porque tá demorando não significa que o projeto tá morto. Com base nas minhas pesquisas, eu descobri que o projeto tá previsto para voltar em 2027, ano que vem. Então dá uma chance pra essa série que eu garanto que você não vai se arrepender. Pegar um trem normalmente é uma coisa tranquila, não é? Você espera chegar ao seu destino, ouve a musiquinha e talvez até dorme no caminho. Mas e se o trem do nada voasse para o espaço sem aviso prévio? Essa é exatamente a ideia de Milk Subway, uma animação japonesa que pega uma coisa simples como o transporte público, joga no meio do espaço, coloca 6 delinquentes e vê o que acontece. A resposta? Caos. Muito caos. A história acompanha 6 delinquentes espaciais que conseguiram a proeza de serem presos por algo extremamente específico: violar leis de trânsito interplanetárias. Sim, violar leis de trânsito. O universo inteiro tem naves, viagens espaciais, uma tecnologia absurda, mas aparentemente ainda existe alguém recebendo multa por dirigir errado. Como punição, o grupo recebe a missão de serviço comunitário: limpar um trem expresso chamado Milk Subway. Um trabalho simples, fácil, sem perigo, pelo menos era isso que deveria acontecer. O problema é que pouco depois que começaram o serviço, o trem simplesmente liga e começa a viajar pelo espaço. E obviamente sem explicação nenhuma. Afinal, o que poderia dar de errado? Você vai juntar 6 delinquentes responsáveis de uma máquina gigante perdida no universo. A situação dificilmente vai melhorar. Agora o grupo está preso dentro de um trem atravessando um espaço profundo, tentando descobrir o que aconteceu enquanto lida com os problemas cada vez mais absurdos. Uma das coisas mais impressionantes da série é a sua origem. O projeto nasceu de Milk Highway, um curta independente lançado em 2022 como um projeto de graduação. E o mais absurdo, grande parte dele foi feito por uma única pessoa: Yohei Kameyama. Eu espero ter falado o nome certo. Ele foi responsável por praticamente tudo: direção, roteiro, design dos personagens, modelagem, animação, edição, até perdi o ar. Puta que pariu! O curta acabou chamando a atenção na internet e viralizou no YouTube, abrindo caminho para uma série maior, sendo exibida até nas televisões japonesas.
Ou seja, Milk Sub tem uma comédia muito boa, uma animação melhor ainda e uma dublagem que é simplesmente impecável. Então para quem quiser investir nessa série, eu vou dar uma pequena dica. O canal oficial do YouTube infelizmente é um pouco bagunçado, ele não tem uma playlist com os episódios tudo certinho. Mas se você pesquisar Milk Sub dublado no YouTube, vai aparecer uma playlist certinha com todos os episódios organizados para você assistir. Então, não tem desculpas, vá assistir essa série incrível agora. Na verdade agora não, só depois do vídeo. Todo mundo conhece histórias onde os monstros são os vilões, mas e se essa história fosse o contrário? Essa é a ideia de Run Monster Run. Essa é uma animação que mistura comédia e uma fuga desesperada protagonizada por 3 criaturas que só queriam ter uma vida normal. O problema? A vida deles nunca foi normal. A história acontece dentro da TEDI, um nome bem complicado para basicamente dizer um laboratório secreto onde coisas estranhas acontecem. E nesse lugar vivem 3 jovens monstros, Electra, Melancolia e Nebular. Uma curiosidade é que em inglês o nome deles são diferentes. Melancolia vira Gloom, o Nebular vira Nebulor e a Electra vira Zap. Aqui eles acreditam que estão seguros, eles vivem em um ambiente controlado e na visão deles aquele laboratório é praticamente uma casa. Só que existe um pequeno detalhe, eles não moram ali, eles estão presos ali. A grande virada acontece quando o trio descobre a verdade, eles não são moradores especiais. Eles são cobaias, experimentos criados para serem estudados por pessoas que nem sequer enxergam eles como seres vivos. E quando percebem que podem ser descartados a qualquer momento, a única opção é fugir. A partir daí começa uma verdadeira aventura, porque eles precisam deixar a diferença de lado e usar tudo o que possuem para escapar dessa instalação. Cada um possui sua peculiaridade e sua personalidade, mas nenhum deles sabe o que vão enfrentar fora dos laboratórios. E uma das coisas mais interessantes de Run Monster Run é justamente essa inversão. Normalmente monstros são apresentados como ameaças, as criaturas que os personagens humanos precisam derrotar. Aqui acontece o contrário, os monstros são personagens que você torce para sobreviver. Eles não são assustadores, mas são perigosos, e a série deixa bem claro isso. A série possui uma animação 3D muito boa, mas eu diria que ela é bem mais infantilizada se comparada a outras séries como o Digital Circus, que é uma série que é amplamente comparada com ela. É tanto que quando a série saiu, ele foi amplamente conhecido como o novo Digital Circus. E eu não digo isso para dizer que é uma série para criança, afinal essa série aborda de certa forma temas bem mais pesados, como por exemplo, o que acontece quando alguém que descobre que a própria existência foi criada apenas para servir ao objetivo de outra pessoa. É um tema sério. E acontece coisas sérias, como por exemplo, os personagens literalmente eliminam 2 personagens, sendo um deles um pai de família. Então não é uma série que eu diria que é só pra criança, que é só pra coisa, não. É uma série que aborda as coisas bem mais suavemente, mas trata de temas sérios. Então se você quer uma série nova, que tem um grande potencial e que conta sua história de uma forma bem mais suave, Run Monster Run é uma ótima escolha. Se tem uma coisa que animações independentes sabem fazer, é pegar uma ideia mais aleatória possível e transformar em algo que você não consegue parar de assistir. E poucas animações representam isso tão bem quanto o Run Shackle. Porque a premissa do primeiro episódio parece bem simples. 3 pessoas tentam sobreviver em uma cidade completamente caótica, até aí normal, mas aí vem a parte onde eles encontram um bebê abandonado em uma lixeira, decidem adotar ele e resolvem colocar a criança em um concurso de beleza para ganhar dinheiro. Sim, essa é a história do primeiro episódio e de alguma forma funciona muito bem. Run Shackle acompanha um grupo de marginais tentando sobreviver em uma cidade onde praticamente tudo deu errado. O trio principal vive fazendo o que pode para conseguir dinheiro e continuar seguindo em frente. Eles não são heróis, eles não têm um grande plano para salvar o mundo, eles são apenas pessoas tentando sobreviver a uma realidade completamente bagunçada. Mas tudo muda quando eles encontram um bebê abandonado. Ao invés de simplesmente ignorar a situação, eles tomam a decisão mais questionável possível: ficar com a criança. O bebê recebe o nome de Margot, ou para quem vai ver a versão em português do canal Cypher Dubs, Larvin. E sim, ambos são piadas com a palavra larva. E ele rapidamente passa a fazer parte do grupo. Só que criar uma criança já seria complicado em uma situação qualquer. Agora imagina fazer isso sendo um bando de mendigos. E esse caos aumenta quando o grupo decide participar em um concurso infantil. A ideia é simples: colocar o bebê no concurso, ganhar o prêmio em dinheiro e resolver os problemas. O plano parece perfeito, exceto por um pequeno detalhe, que absolutamente nada vai dar certo. Principalmente porque Larvin não é exatamente um bebê comum, ele possui uns comportamentos bastante estranhos. Muito estranhos.
O que faz Run Shackle chamar tanta atenção é justamente essa mistura. A série consegue juntar o humor absurdo, ação, personagens completamente exagerados e uma estética cheia de personalidade. Ela tem aquela energia de animação clássica de comédia, onde uma cena pode começar em uma situação normal e alguns segundos depois virar algo completamente sem sentido. A criação de Run Shackle também é um exemplo muito legal de como a animação independente pode nascer. A obra foi criada por Zin Shen, conhecido online como ZZ. Ela começou como um filme de conclusão de curso em 2020. Depois o projeto cresceu, ganhou uma adaptação em quadrinhos no Webtoon e chegou a ter um piloto animado financiado pelos próprios fãs, através de uma campanha no Kickstarter. Ou seja, uma ideia que começou como um trabalho acadêmico acabou conquistando uma comunidade inteira interessada em ver o universo continuar. E isso combina muito com o cenário atual de animações independentes. Hoje um criador não precisa necessariamente esperar um grande estúdio aparecer e decidir apostar na sua ideia. Com uma boa história, uma identidade visual forte e uma comunidade apoiando, é possível transformar um projeto pequeno em algo que chega a milhares ou milhões de pessoas. E Run Shackle é exatamente esse tipo de projeto. Uma animação que nasceu pequena, mas conseguiu chamar a atenção porque ela tinha algo que nenhuma tecnologia consegue substituir: personalidade. No fim das contas, essa é a grande coisa que todas as animações que apareceram nesse vídeo têm em comum. Cada uma delas pegou uma ideia que no papel poderia parecer estranha. Uma cidade de mafiosos mortos-vivos, um trem espacial desgovernado, monstros tentando fugir de um laboratório, gatos criminosos durante a lei seca, um grupo de marginais criando um bebê. São conceitos completamente diferentes, mas todos eles funcionam porque existe criatividade por trás. E talvez essa seja a parte mais interessante das animações independentes. Elas não precisam seguir uma fórmula. Elas podem ser estranhas, podem ser diferentes, podem apostar em ideias que um grande estúdio nunca teria coragem de fazer. Então se você está procurando algo novo para assistir depois do fim de Digital Circus, espero que esse vídeo tenha mostrado que o mundo de animações independentes continua cheio de projetos incríveis esperando para serem descobertos. Apoiar essas obras significa dar espaço para novos criadores, novos estilos, novas histórias e novas histórias que talvez nunca existissem de outra forma. Então fica a recomendação, dá uma chance para essas animações, porque às vezes a próxima grande obra pode não vir de um grande estúdio, pode estar simplesmente em um projeto pequeno feito por alguém com uma ideia maluca e coragem suficiente para colocar ela no mundo. E para finalizar esse vídeo, eu convido você que está assistindo a assistir outro vídeo meu onde eu experimento Undertale pela primeira vez em uma gameplay narrada e editada com um pouco mais de comédia. Tá aqui um trechinho para ver se você se interessa. Eu tomei um susto. Demorou muito pra isso quebrar. Eu tomei um susto. Que porra é essa, velho? Eu tô com medo. Ou o meu vídeo de universos alternativos de Digital Circus, que deu bastante trabalho pra fazer também. Por enquanto é só isso. Valeu e até o próximo vídeo.